Amém, bom dia, graça e paz, queridos. Tudo bem? Que bênção. Glória a Deus. Bom, hoje nós estamos dando sequência à nossa série Pais e Filhos, visando a família. E nós entendemos que a família é um plano maravilhoso de Deus para nós. E apesar de haver muitos ataques contra a família, isso é natural, porque tudo que é de Deus é contra o mundo, nós temos que zelar e brigar por ela, né? E aí dentro dessa série, nós vamos falar hoje, talvez, sobre um tema que nem todos estamos aguardando ali, talvez nem todos tenham aí uma dimensão aí de como a gente vai falar sobre isso, que é a gestão financeira, né? Então talvez você se pergunte, mas será que a gente precisa falar sobre isso na igreja? Falar sobre gestão financeira na igreja? O que isso tem a ver com a minha família, né? Então nós vamos entender aí que esse tema é mais relevante do que a gente imagina, né? Esse tema, ele está em 2084 versículos na Bíblia, enquanto que salvação 280 versículos e fé 215. Uau, que choque, né? Quando eu ouvi isso, eu fiquei impactado. Jesus falou só 80 vezes sobre o dinheiro. Isso que nós temos os registros. E das 40 parábolas, 16 tratam sobre o tema. E aí, vocês acham que é um assunto relevante ou não? A pesquisa da Universidade de Kansas, recente, diz que o dinheiro já representa 56% dos divórcios nas famílias americanas. Olha só. E o maior responsável por gerar insônia, estresse, falta de apetite, baixa autoestima, entre outros. Então, eu acho que essa introdução já dá para a gente ter noção que esse assunto é muito importante. É tão importante que o diabo tentou Jesus com esse tema. Percebam que o próprio mestre foi tentado em dinheiro. Esse texto de Mateus 4 diz: depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, ou as suas riquezas, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Olha só o impacto que é esse assunto na vida das pessoas e como isso pode trazer uma grande queda e ruína para nós. Nós temos um outro texto. Estamos aguardando ali. Mas nós vamos ver que em Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, a gente percebe que a importância disso é tão grande que nesse texto Jesus vai colocar uma competição ali no coração do homem. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon. Olha só essa figura aí, olha. Um cara meio desfigurado, sentado em cima de um baú de riquezas, com um saco de dinheiro na mão, não querendo negociar isso com nada, nem com ninguém, né? E talvez o cara nem pensou nele mesmo, né? Tá ali todo desfigurado. Então, esse é o impacto de Mamon na vida das pessoas. Muito bem, mas quando eu entendo que esse dinheiro realmente é um Deus na minha vida, olha o que Paulo diz em Colossenses: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então percebam que dessa lista de Paulo, apenas a ganância é idolatria. E o que é idolatria? É você colocar algo como um ídolo na sua vida. O dinheiro tem esse poder. E aí, senha 5,
senha 5. É o ministério infantil, né? Ok. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer o seguinte: porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, olha só, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. Então nós vamos ver que o dinheiro, ele vai levar você a uma ganância, e essa ganância vai virar um ídolo na sua vida, e ele vai se tornar como um Deus, tomando o lugar de Deus no seu coração. Muito bem. Como eu sei que o dinheiro tomou o lugar de Deus no meu coração? Eu trouxe apenas 5 exemplos aqui, que são perigosíssimos para a gente entender que o dinheiro está tomando o lugar de Deus na nossa vida, no nosso coração, nas nossas famílias. Muito bem. Provérbios 11, 24 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quando Mamon é um Deus na minha vida? Quando eu retenho, mesmo podendo ajudar. Percebam que a matemática de Deus é diferente, né? O mundo diz para você poupar, reter, guardar, e cada vez você terá mais. Mas o Senhor diz: não, quem vai se encher de riquezas é quem dá generosamente, porque quem retém vai ficar pobre. Então percebam que os valores de Deus, eles são invertidos. 1 Coríntios 6,10: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Queridos, e quando é que eu percebo que eu estou sendo um avarento? Quando eu estou retendo aquilo que eu posso dar. Quando eu não tenho coragem de ajudar pessoas. Quando na minha família eu retenho mesmo podendo abençoar alguém. Quando o marido tem eu vou falar uma coisa polêmica aqui, né? Mas faz parte, a gente tem que ser confrontado. Eu não entendo como casais têm contas bancárias diferentes. Eu não entendo isso. Porque se Deus te chamou para você largar pai e mãe e se unir à sua mulher e ser uma só carne, como vocês não podem ter uma só conta? Eu fico pensando nisso. Então, não há como você reter aquilo que Deus te deu para você abençoar. Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a ver, tem pessoas que elas são tão avarentas que elas são avarentas com elas mesmas. Elas têm dinheiro, mas elas vivem num trapo. Por quê? Porque elas têm aquela segurança de ter o dinheiro guardado. Sabe aquele tio Patinhas que senta em cima daquela montanha de moedas e fala: olha, daqui eu não posso sair? É isso. Então, a pessoa que tem Mamon como Deus na sua vida, ela não compartilha nada, ela retém, ela não dá um dinheiro, e ela justifica, né? Eu não vou dar o dinheiro porque ele não vai saber usar, eu não vou dar o dinheiro porque essa pessoa não trabalhou, eu não vou dar o dinheiro porque ele vai usar com drogas, eu não vou usar o dinheiro. Na verdade é que você não quer dar o seu dinheiro de forma nenhuma. Você quer guardá-lo, retê-lo, você quer que esse dinheiro seja uma segurança na sua vida. E aí você não abençoa, mesmo podendo dar. Pessoas que não conseguem dividir o seu pão, dar um prato de comida, dar uma roupa do seu guarda-roupa. Está cheio de coisas lá, mas você retém. Você tem 40 pares de sapato. E você vê pessoas andando descalça na rua, tem alguma coisa errada. Você tem 20 cobertas lá para você se aquecer e tem gente passando frio à noite. Tem alguma coisa errada. Você fica retendo. Você não se dá o direito, às vezes, de você mesmo fazer uma viagem. De você levar a família para comer fora. Não, temos que guardar. E isso vira um Deus na sua vida. Então, o avarento, ele tá preso a isso. Muito bem. A avareza, olha aí essa frase de
François Fenelon, esse é um teólogo católico do século XVI. Avareza e ambição mostram-se mais descontentes do que não têm, do que satisfeitos com o que possuem. Isso é uma característica da pessoa avarenta. Ela vai estar sempre retendo, ela nunca vai estar contente com aquilo. E ela não vai entender, ela não vai ficar satisfeita com aquilo que possui. Muito bem, como nós lidamos e lutamos contra a avareza biblicamente? Com generosidade. Olha o que Paulo fala lá em Coríntios. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Todos os seus recursos vêm de Deus. Não vem da sua força, não vem da sua capacidade, não vem da sua inteligência, não vem do seu diploma, porque tudo o que você tem, Deus te capacitou para fazer, Ele te deu oportunidades, Ele te deu talento, Ele te deu força, e todos os recursos são de Deus, nós somos apenas mordomos daquilo que Deus nos deu. E ele continua, Ele fará com que elas cresçam, elas quem? As sementes, e deem uma grande colheita, como resultado do quê? Da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos. Para quê? Para que Deus quer que você seja próspero? Para isso, olha, para que possam dar com generosidade. Esse é o objetivo. O dinheiro não tem problema nenhum em você ter dinheiro, querido. Deus quer que você tenha dinheiro. Deus quer te dar cada vez mais dinheiro, mas se você entender que você deve ser generoso, porque senão ele vai ser um Deus na sua vida e você vai ficar escravo dele. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Pastor Arão, ele numa das mensagens dele, ele fala que o dinheiro que vem à nossa mão precisa ter 3 destinos. Primeiro, a obra de Deus. O Décio estava falando aqui sobre investimento na igreja, o Douglas falou sobre abençoar missionários, né? Então a primeira coisa é nós entregarmos a Deus aquilo que Ele tem nos dado. Segunda coisa é para a sua vida, você vai pagar suas contas, você vai construir a sua história, você vai abençoar os seus filhos, você vai investir, é para a sua vida. E terceira é um grande segredo, abençoar outras pessoas. As pessoas que têm a prática de abençoar outras pessoas, elas são mais felizes, mais prósperas e não estão escravas pelo dinheiro. Muito bem, talvez esse ponto não tenha te pegado, não tenho problema com isso, eu sou liberal, eu dou dinheiro, eu gasto comigo, e talvez você então esteja no segundo ponto. O segundo ponto é aquele que gasta demais. É a pessoa consumista contumaz. Ela está sempre de olho grande nas coisas. João já alertava sobre isso naquela época. Olha só. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, de onde vem? Não provém do Pai, mas provém do mundo. Então, a pessoa que é consumista, ela vai gastar mais do que ganha. Então, se Mamon é um Deus na sua vida, você tem gastado mais do que você ganha. E isso é um perigo muito grande. Olha essa frase que eu trouxe aqui de Zygmunt Bauman. Ele é um sociólogo que talvez melhor interpretou a nossa vida pós-moderna. Está em espanhol aí, mas na verdade é o seguinte, ele diz que essa economia é uma economia de excessos, é uma economia de desejos, né? E justamente por essa razão é uma economia de engano. É um grande engano você viver nessa economia. Essa economia, essa sociedade aposta na irracionalidade dos consumidores. Olha que interessante.
e não nas decisões bem pensadas. Elas apostam no despertar de uma emoção consumista e não em cultivar a sua razão. Esse é o grande problema do consumismo. Você vai se despertar emocionalmente para algo, para te suprir de alguma carência emocional, para te suprir de alguma fragilidade que você tem, e você cada vez precisa mais. Então eu preciso daquela bolsa, eu preciso daquele sapato, eu preciso fazer aquela viagem, eu preciso ter aquele carro que o meu vizinho comprou, eu preciso ter aquele tênis do lançamento, eu preciso ter aquele celular que lançou agora, com zoom, com câmera, com reconhecimento facial, eu preciso disso. Será? Será que a gente realmente precisa de tudo isso? Então é uma reflexão para nós fazermos. Muito bem, como é que eu combato o consumismo? Com o contentamento. Paulo escrevendo a Timóteo diz: o que foi que trouxemos para o mundo? Ele pergunta, e ele mesmo responde: nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, e as coisas simples, as coisas básicas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos, olha o que acontece com eles: caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos. Consumismo, desejos tolos, uma economia de engano, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Tem muitas famílias gastando mais do que podem. Tem muitas famílias endividadas. Queridos, eu não tenho nenhum problema com parcelas. Mas tome cuidado com isso. O endividamento geralmente é resultado de uma compra mal feita, ou desnecessária, ou no momento errado. A minha sogra está aqui hoje, Dona Maria está ali. Nós vivemos 11 anos no quintal da minha sogra, guardando dinheiro, vivendo de uma forma simples, para comprarmos nosso apartamento à vista. Talvez, se eu estivesse com o coração nas coisas, eu teria feito alguma burrada. No primeiro, no segundo ano, eu teria dado uma entradinha e feito uma parcela enorme, pagado 2, 3 vezes mais caro do que eu teria pago. Será que eu preciso cada vez entrar numa parcela diferente? Eu já trabalhei com crédito, gente, e eu vi as pessoas lá necessitadas por parcelas. Cada hora elas queriam, e eu falava: mas eu não posso te dar um outro financiamento, você nem acabou aquele primeiro. Não, mas quando é que vai acabar? Mas ainda tem 3 meses, mas eu já começo o outro. É impressionante como essa sociedade de consumo faz uma escravidão na vida das pessoas, e elas se sentem necessárias a cada vez comprar mais sem necessidade. Tem muitas famílias endividadas, tome muito cuidado com isso. Um passo de cada vez. Nós não podemos ficar escravos de Mamon. Terceiro ponto: quando o Mamon é um Deus na minha vida? Quando eu valorizo mais a aparência e as coisas do que a essência das pessoas. Isso acontece? Hã? Samuel diz lá: o Senhor não vê como o homem vê, mas o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando é que nós começamos a valorizar mais a aparência? Quando as coisas nos fascinam, quando essas coisas brilham no nosso olho, quando essas coisas se tornam importantes. Então a gente começa a selecionar pessoas. Ah, tal pessoa está bem vestida, com ela eu vou me relacionar. Tal pessoa mora bem,
Então eu vou chamar para vir na minha casa, e ela vai me convidar para ir na casa dela, porque eu quero ter relacionamento com pessoas no mesmo nível que eu. Não é? Interessante, Jesus fala exatamente o contrário. Olha, chame para a sua casa aqueles que não podem retribuir o convite. É interessante isso, né? Como a gente vive essa sociedade de consumo. E aí você começa a valorizar as pessoas pelo que elas têm. Nossa, aquela pessoa está muito bem vestida. Nossa, você viu o carro que essa pessoa chegou aí no estacionamento da igreja? Você viu o perfume? Nossa, importado, né? Alguns dizem, é o cheiro da riqueza. Nossa, que coisa linda, gostosa. Vou até sentar do lado dessa pessoa. Mas e aí, gente? E a pessoa que é mais simples? E a pessoa que não pode? Como é que a gente trata? A gente dá um abraço tão caloroso assim em pessoas mais simples? É para a gente pensar. Quando a gente começa a selecionar pessoas por aparência ou pelo que elas têm, Mamon entrou no seu coração. Ele está se tornando um Deus aí. Tome muito cuidado com isso. E tem uma frase do Renato, não precisa nem ser cristão para nos ensinar algumas coisas, né? As pessoas julgam a aparência, mas esquecem que o mal da sociedade são as pessoas sem caráter, sem essência. Nós precisamos olhar para o interior das pessoas. É assim que Deus vê. Amém? Como nós lutamos contra isso? Contra esse materialismo, essa coisificação, né, que é típica da sociedade atual, olhando para a eternidade. Paulo nos ensina a olhar para o alto, né? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então tome muito cuidado com isso. A nossa família precisa entender que as pessoas valem mais do que elas têm. Eu levava os meus filhos sempre para os evangelismos que eu fazia na rua, quando eles eram criança, para eles entenderem o valor que as pessoas têm e não as coisas. E eles compartilhavam os seus brinquedos, eles davam as suas roupas, eles deixavam o seu tênis lá. Impressionante. As pessoas começam a aprender valores. E os meus filhos talvez não tenham muito sucesso na vida mais para frente. Eu não sei se eles vão ser grandes homens de negócios, eu não sei se eles vão ter empresas, eu não sei se eles serão ricos, mas uma coisa eu sei, eles aprenderam valores. Não se preocupam com marcas. Os meus filhos nunca, queridos, nunca fizeram uma birra no shopping para comprar alguma coisa. E eu vejo, eu trabalhei no mercado muitos anos, e eu via crianças mandando nos pais, os pais refém dos filhos, porque tinha que comprar alguma coisa, ele tinha que ter aquilo, ele tinha que ter aquele tênis, porque as outras pessoas também tinham, os outros colegas tinham. Impressionante. Aonde nós vamos parar com as nossas famílias? Nós vamos adotar esse espírito da coisificação ou vamos olhar para as coisas do alto, olhar para a essência? Quarto lugar, quando Deus é mamão na sua vida? Quando eu pratico o ilícito visando o lucro. Quando eu não tenho mais vergonha na cara e começo a fazer coisas que não deveria para ter dinheiro. Quando eu sonego o meu imposto de renda. Quando eu invento despesas a mais para ter melhor retorno. Quando eu não devolvo um troco errado que eu deveria ter dado. Quando eu passo por cima de alguém na empresa para querer o lugar dela. Quando eu minto, sabendo que aquilo vai me trazer um retorno financeiro. Quando a gente começa a negociar nossos valores em troca de dinheiro, é porque o ilícito tomou o teu coração. Mamon está sendo um Deus na tua vida. Tome muito cuidado com isso.
As nossas famílias não podem receber ganho desonesto. Olha aí o que Abacuque diz: ai daqueles que obtêm lucros injustos para a sua casa. Como você tem construído a sua casa? Quais os valores? Para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Então, eu estou fazendo isso porque eu quero que a minha família esteja segura, num lugar seguro. O mal não vai nos alcançar. Eu vou dar segurança para a minha família. Eu vou dar uma boa aposentadoria. Mas com qual preço? Você vai construir a sua casa sob lucros injustos? Mamon se tornou um Deus na sua vida. Como eu luto com isso, biblicamente? Amós fala sobre isso. Pois sei quantas são as tuas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Odeiem o mal, amem o bem e estabeleçam a justiça na sua vida e na sua casa. Amém? Quinto e último ponto: quando o mamon é um Deus na minha vida? Quando eu abro mão de pessoas por bens. Quando eu tenho coragem de brigar com pessoas porque eu quero dinheiro. Sabe quando a gente percebe que mamon é Deus em nossas vidas? Quando a gente vai num funeral e os familiares já estão brigando pela herança do morto do lado do caixão. Essas pessoas não têm mais valor nos outros, na irmandade, na fraternidade, na comunhão, na união. O que Jesus diz? Que nós seríamos um grande exemplo para Ele. Nós daríamos um bom testemunho quando nós nos uníssemos em unidade. O mundo entenderia que Cristo veio à Terra e que isso faria todo sentido quando o corpo estivesse unido. Mas quando as pessoas começam a brigar por causa de dinheiro, mamon entrou no seu coração. Quando irmãos não se falam por causa de dinheiro, mamon entrou no seu coração. Quando pais e mães, marido e mulher brigam por causa de dinheiro, mamon é um Deus na sua vida. E o que Paulo fala sobre isso? Esse texto é forte. Mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem a causa, o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Só o fato de ter brigas entre o corpo de Cristo, entre a sua família, é sinal que vocês não entenderam nada de cristianismo. Nada. E sabe o que ele vai dizer? Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? E aí? Eu dou glória a Deus. Eu estava conversando com um irmão dessa igreja aqui há pouco tempo atrás e ele disse: eu sofri um golpe. Eu falei: o que você vai fazer? Ele falou: nada. Eu vou ficar com o prejuízo, porque mais vale o relacionamento que eu tenho com essa pessoa. Eu falei: glória a Deus. Mas a gente não quer ser chamado de bobo, de ingênuo, passado para trás. Então a gente briga por causa do dinheiro e rompe com as pessoas por causa disso. Eu quero ser esperto, eu sou um tubarão, eu vou comer os peixinhos para cada vez ficar mais forte. Essa é a mentalidade do mundo. Mas a mentalidade cristã é essa: sofra o agravo, como diz na Almeida, sofra o prejuízo, porque Deus vai te honrar se você fizer isso. Amém? Glória a Deus. Como é que nós vencemos isso? Com a fraternidade. Olha o exemplo que a igreja primitiva nos deu.
Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Eu já estou encerrando, mas eu quero falar para vocês de um testemunho que eu ouvi do pastor Francis Chan. Ele é um pastor americano, referência em liderança e discipulado no mundo, visita o mundo todo, e numa das viagens ele foi para a África, e ele viu a miséria e a necessidade, e ele voltou para a casa dele. E ele falou para a esposa: amor, nós não consigo mais viver aqui. Aquelas pessoas estão sem casa, sem comida, sem roupa, e nós aqui temos de tudo, temos conforto. Vamos vender a nossa casa. E ela concordou. Vamos morar numa casa menor. E ele pegou o dinheiro e mandou para a África, para uma ONG, missionários lá. E aí ele foi para a igreja dele no domingo e desafiou a igreja. Ele falou: queridos, eu voltei da África e eu fiquei impactado com o que eu vi. E eu fiquei pensando que cristianismo é o nosso, que nós não fazemos nada pelos outros. E eu vendi a minha casa. Comprei uma menor e mandei o dinheiro para lá. E ele desafiou a igreja, e a igreja começou a trazer dinheiro. Começou a vender carros luxuosos e andar com carros mais simples. Começou a fazer o mesmo, e eles arrecadaram milhares de dólares. E passou um tempo, ele foi para a África de novo, e ele viu o resultado daquilo. E ele começou a chorar, porque ele viu as crianças todas uniformizadas, comendo 3, 4 refeições por dia, dentro de uma escola, com professores, tudo bonito. E ele falou: meu Deus, olha o que nós fizemos através da generosidade. E as crianças vieram abraçá-lo, cantaram, gritaram, louvaram a Deus, e ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele. Queridos, que impacto tem esses testemunhos em nossas vidas? Que impacto! Essa frase do nosso colega pastor batista, né? Martin Luther King: a verdadeira compaixão é mais do que atirar uma moeda a um pedinte. É ver que o edifício que produz pedintes precisa de reestruturação. O edifício é a nossa sociedade. A sociedade produz pedintes. A sociedade produz miseráveis. A sociedade é injusta. Mas se a igreja do Senhor, se o povo do Senhor se levantar com uma nova mentalidade, se você educar isso na sua casa, na sua família, se os seus filhos tiverem outra mentalidade, nós podemos ver um mundo melhor amanhã. Amém? Muito bem. Eu quero finalizar com essa reflexão. Quando Jesus é confrontado com um fariseu e ele pergunta: mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala: você tem isso na lei, o que você entende? E ele fala: sim, a lei diz que eu devo amar ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, e amar o próximo como a mim mesmo. E aí ele diz: muito bem, você respondeu bem, faça isso e viverás. Jesus nos chama para tomarmos um café com Deus. Corpo, alma, força e entendimento. E eu fico me perguntando: por que é que cristãos têm dificuldade de entregar o dinheiro? Se decidiram entregar o coração, o seu sentimento, a sua alma, a sua existência, tudo o que você é, todas as suas forças, o seu ânimo, a sua coragem, a sua disposição, todo o seu entendimento, a sua mente, todo o seu raciocínio, você entregou tudo isso a Deus para ter a vida eterna e você retém o bolso. Que incoerência! Não tem sentido. Se nós estivermos retendo o bolso, é porque Mamon é um Deus em nossas vidas. Eu quero orar com vocês. Vamos fechar os olhos. Senhor amado, nos perdoa, Deus. Nos perdoa. Porque muitas vezes nós somos tentados e nós temos aderido, Senhor, a esse sistema capitalista, comunista e todas essas ideologias humanas que nos corrompem.
Senhor, nós muitas vezes ficamos buscando agradar pessoas, agradar a nós mesmos, e nós não olhamos para a essência. Deus nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes somos avarentos, nós retemos aquilo que o Senhor tem dado em nossas mãos, outras vezes somos consumistas, gastamos mais do que precisamos, outras vezes, Senhor, nós somos mentirosos e agimos no ilícito, outras vezes valorizamos mais as pessoas, mais o que elas têm do que elas são, e outras vezes nós tivemos coragem de brigar com pessoas por causa de dinheiro. Tudo isso é sinal, Senhor, de que nós estamos nos afastando de Ti, do cristianismo, da pureza e da simplicidade do Teu Evangelho, Deus. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda a olhar com os Teus olhos, a pensar nas coisas do alto, a olhar para a eternidade, porque quando nós olhamos para o céu, as coisas terrenas ficam pequenas. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, a buscarmos a vida eterna, Senhor, porque quando o Senhor é Rei em nossas vidas, essas coisas da terra se tornam fúteis. Deus, eu sei que o Senhor quer nos abençoar, quer abençoar o Teu povo, quer fazer o Teu povo próspero, mas nós precisamos entender que nós não podemos ser escravos desse dinheiro, que nós possamos ser bons mordomos das Tuas riquezas. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a mudar, Pai, com os olhos da fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor.